Muito bem, irmão. Bom dia mais uma vez. É muito bom a gente ter os momentos para estudo da palavra de Deus. Amém. É muito bom. Eu sempre digo na minha igreja e aonde eu ando que hoje não tem desculpa para aqueles que dizem, eu não tenho tempo para estudar a lição. Porque nós temos a lição hoje em todos os meios de comunicação. Eu acordo sempre pela madrugada e eu gosto de ver a minha lição através do meu celular. Eu tenho 2 aplicativos no meu celular, os quais a gente já passa a estudar. Essa mulher aqui, eu não sei o que ela faz, você acha que ela não dorme não, né, Antônio? Dá 4 e pouco da madrugada, essa mulher já está no grupo compartilhando o assunto da lição. Amém, né? Amém. E tem mais gente além dela no grupo, mas ela gosta de fazer isso, de compartilhar a lição, né, irmã? É, com certeza. E a gente sempre está trocando lá um bom dia, logo na madrugada, ali por volta de 4, 4 e meia, 5 horas da manhã. Então é muito bom, irmão, estudar a palavra de Deus, aprendermos sobre a palavra de Deus. É uma benção. Isso os irmãos, eu sei que os irmãos aqui sabem disso. Mas aqui é um curso de teologia. Estudar a lição é fazer um curso de teologia. Então a gente vai aqui falar um pouco da lição. E aqueles irmãos que já conhecem o sistema da igreja, você pode comentar. A gente não quer ficar falando aqui só. Vocês podem comentar. Lembrando, irmã Estela, eu não sei aonde a senhora nasceu, se foi em Teresina, se foi no Piauí, se foi no Maranhão. Teresina. Teresina, então a senhora não conheceu o que eu conheci, talvez. Eu sou maranhense, município de Caxias, nasci ali a 36 quilômetros de Caxias e tive o privilégio de trabalhar na roça com o meu pai. Eu tive esse privilégio e eu entendo muito bem o que é essa história aqui de semente. Eu entendo muito bem o que é isso aqui. O que é você jogar uma semente na terra e esperar realmente ela morrer e só assim ela germinar. É porque é interessante que a gente sabe que a semente do feijão, quando a gente joga ela na terra, aquela casquinha dela sai, né? Acho que ali ela tem que morrer mesmo, né? Ali é morte para a vida, né? Para a vida. Aí é que ela nasce, ela produz, que ela brota, né? O que me chamava a atenção, irmã, a senhora talvez já tenha ouvido isso de mim, é que um caroço de milho, ou uma semente de milho, ela quando germina, ela vai nascer um pé de milho. No mínimo, vai ter 3 espigas em um pé de milho de uma semente só. Então veja. Maravilha, né? Que Maravilha. essa morte ela é para multiplicar. É para multiplicar. É. Então vamos entrar aí na lição mais diretamente. A gente pode fazer mais oração para estudar? Pode sim. Pois vamos assentado mesmo orar. Senhor nosso Deus, iremos aqui nesse momento recapitular a lição. Amém. E pedimos que o teu poder, o teu Espírito Santo nos ajude a praticar o que nós temos estudado. Amém, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Livro de João. João, capítulo 12, verso 24. Que a lição, né, tem como título Morrer como semente. Amém? Vamos lá para o livro de João, capítulo 12, verso 24. Vamos ver o que ele diz lá. Amém, né? Amém, né? Então, aí Jesus ele disse, né, que o grão de trigo, né, caindo na terra, ele tem o quê? Que morrer, né? Fique ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Então, é para isso que nós fomos chamados, para dar fruto. Porque se a gente não der fruto, nós vamos morrer. A nossa fé vai morrer, não é verdade? Vai morrer. Porque se a gente não botar a nossa fé em exercício, em trabalho, nós vamos morrer.
Oison, se a semente morrer fisiologicamente, ou seja, se as células dela morrerem todas, ela não germina. Então, o que é esse morrer? É morrer enquanto semente. Ela deixa de ser ela mesma para dar origem, para a divisão celular, transformar ela agora numa árvore. Né? Amém, Não é que é as isso mesmo. células dela vão morrer, porque senão ela estaria completamente morta Com e não certeza. gerava vida. É verdade. Sem vida não geraria outra vida. Né? Ela morre enquanto semente, ela deixa de ser semente para dar origem a uma nova forma. É por isso que a lição diz assim, morrer como semente. Não é que nós vamos morrer fisiologicamente para nascer uma outra Marlete, um outro João, uma outra Maria. Vai morrer enquanto nossa forma inerente de ser, aquilo que a gente era. O eu, né? Isso, para que uma nova árvore surja de dentro de nós. Exatamente. Vai, você quer falar? Muito bem. A gente vê que os irmãos estão afiados, hein, irmão? É verdade. Afiados. Isso é bom demais. Agora, eu gostei aqui dessa colocação do autor da lição. Ele diz assim, aí bem embaixo aí. Se sabemos que é da vontade de Deus, É a melhor para nós. é a melhor para nós, por que temos tanta dificuldade em de aceitar? aceitá-la. É mesmo. Isso aí eu quando estava conversando com minha esposa em casa, isso aí é para cada um de nós. Essa pergunta aí é para cada um. Por que nós temos essa dificuldade? Irmão. Oi, quem falou? Aqui. Tá bom, isso. Por que nós temos essa dificuldade, né? A gente sabe aquilo que Paulo disse, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, né? Eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Por quê? Porque nós temos em nós a natureza pecaminosa, né? O pecado ainda, de vez em quando ele surge, né? Por isso que nós temos que afogar esse eu a cada dia. E isso não é fácil e sozinho a gente não consegue. É com muita oração, com muita abnegação e com pedir mesmo a Deus, né? Olha, mas se eu sei que uma coisa é boa, por que eu não faço? E a gente até tem vontade de fazer, mas quando você menos espera, você se pega fazendo o que é errado. Por quê? Porque o pecado, né, ainda tem uma pontinha aqui na nossa natureza, né? Só através de Jesus mesmo. Muito bem. Já vamos aí passar para a parte de domingo. Né? Filipenses 2. E aí os irmãos continuarão seus Filipenses comentários. 2. Lembrando que o que a irmã comentou aí se chama de submissão, né? É renúncia. A submissão é renúncia. É nós renunciarmos a nós mesmos. E que realmente a irmã comentou certo. Ela falou correto, é difícil. Nós renunciarmos a nós mesmos. Nós queremos ver a mudança nos outros. Mas em nós? Mas, irmã, desculpe, mas eu falei tanto com a irmã durante esses dias, eu esqueci seu nome. Marlete. Eu quero que a irmã Marlete seja o exemplo. Eu vou usar a senhora como cobaia agora aqui, viu, irmã? Eu quero que ela seja o exemplo. Eu quero ver a mudança na irmã Marlete. Mas eu não quero mudar assim não. Eu acho que do jeito que eu estou, tá bom. Então, essa renúncia é complicada, irmã, para a gente fazer. É muito complicado. E a lição, ela vem abordando claramente que A submissão, né? quando nós não renunciamos, colocando a nossa confiança total em Deus, automaticamente a gente acaba atraindo o que, irmã? Os grisóis muito maior do que estão determinados para cada vida. É verdade. Porque acaba atraindo pela nossa falta de confiança em Deus, nossa falta de fé. Então, Deus chama nós aqui nessa parte de domingo para nos humilhar. E aqui tem um exemplo claro de humilhação. Exemplo de Jesus, Isso, né? o maior exemplo está aqui em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 em diante. A gente não vai ler isso aí tudo, mas está registrado aqui. O autor ele pergunta, que mensagem importante há para nós nesses versos?
Se os irmãos quiserem ir direto, pode falar. Jesus se humilhou até a morte, mas só que não foi uma morte simples, né? Não Foi a morte de cruz, né? Que É era uma das verdade. mortes mais humilhantes para aquela época, né? Então, o rei do universo, o dono do universo, o soberano do universo, vem aqui à terra para morrer em nosso lugar. E aí a gente... mas Jesus é uma pessoa muito humilde. Jesus... A gente não. Jesus pode até ser, mas a gente não quer passar por humilhação. A gente não quer ser submisso, né? A lição ela está falando aqui nessa questão da submissão, né? A gente não quer ser submisso. A Marlete falava da semente, né? Que a semente, para ela produzir o fruto, ela tem que dizer, olha, eu vou morrer, deixar de ser semente e agora eu vou virar fruto. É claro que ela não tem vontade própria, mas se ela pegar e dizer assim, eu não quero deixar de ser semente. Não, eu não quero deixar não. Então ela ficaria como semente o resto da vida e ali não ia fazer nada, porque a tendência dela é, com o tempo, as células dela deixar de viver e terminar ali a existência e acabar ali. Então, mas ela diz assim, ó, eu estou parafraseando. Parafraseando não, eu estou só tentando ilustrar aqui. Mas ela diz, ó, eu vou deixar de ser semente. Eu abnego da minha posição para que uma nova árvore possa nascer e dar sequência à vida. Mas a gente, quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente não quer deixar a velha vida. Não, eu não quero não, eu quero continuar ainda com minha vida e tudo mais. Então você não nega a si mesmo, para que possa nascer uma nova criatura para produzir fruto. Então, se nós não nos submeter, né, falei aqui da submissão ao serviço, então nós vamos continuar. Vai continuar o mesmo Edmilson que nasceu ali, mas não vai ter fruto. Né? Vai viver sua vida e tudo mais, e ali pronto, vai se extinguir. Mas se o Edmilson, ou o Francisco, ou o José, ou o Antônio, disser assim, ó, eu nego a mim mesmo, para que possa nascer uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Então, morrer para o eu e viver para Cristo. Amém. Amém. Já viu, irmão? Parecia assim um tom de brincadeira quando eu morei lá no Sudeste. Mas os irmãos falavam que isso era verdade. Que tinha um estado aqui, aliás, uma cidade aqui de Pernambuco, o irmão lá que falava isso pra gente era pernambucano. E ele disse que o irmão foi se batizar e ele disse, olha, esse braço aqui eu quero que fique fora. Eu não quero converter ele agora não. Porque o irmão era valentão. Parecia um tom de brincadeira, mas o irmão disse que era verdade. Disse que essa pessoa tinha uma mania de realmente enfrentar mesmo o camarada na base da pancada mesmo. E eu espero que o irmão tenha se convertido como nós precisamos nos converter. Nos humilhar a cada dia. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmão. Mediante a pergunta, a senhora vai fazer o seu comentário. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quero que a irmã comente um pouco sobre isso. Oi. Então, assim, eu acho que essa lição de domingo, ela já responde a pergunta que você fez no resumo da semana, na pergunta de sábado, né? Por que temos tanta dificuldade em aceitar a vontade de Jesus? Porque ela é contrária, na maioria das vezes, à nossa vontade. A nossa vontade é uma e a de Deus é outra. Como a irmã falou ali, né? Que Paulo fala que aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz, né? Exatamente. E aí, a gente não faz o que quando a gente não quer fazer a vontade, quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, mas a gente sabe que precisa, aí vem a questão da submissão. E do exemplo de Jesus. Jesus não queria morrer. Porque quem é que quer passar por dor e sofrimento e por toda essa angústia que Jesus passou na vida dele, né? Mas Paulo diz assim, ó, tenham vocês o mesmo sentimento, né? Que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, né?
se submeteu à vontade do Pai, né, se transformando em homem para perceber aquilo que nós percebemos, sentir aquilo que nós sentimos, aquilo que nós passamos, e ainda assim continuar obediente à vontade de Deus, deixando que a vontade de Deus se cumprisse nele. E aí, quando diz assim, né, que o irmão perguntou, tem entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo? É isso, não eu, mas o que Deus quer que eu faça, né? E não é fácil a gente querer uma determinada coisa. Você está com vontade daquilo ali, deseja ardentemente, e você não receber porque Deus diz que aquilo não é o melhor para você, gera um conflito, né? Gera uma impaciência, gera uma insubmissão. Mas aí é onde entra a fé atuando para que a gente consiga aceitar a vontade de Deus. Até comentei com a minha esposa, é uma passagem que eu gosto muito de citar ela quando eu estou pregando. Ela em Tiago, quando diz que quando eu sei que tenho que fazer o bem e não faço, nisso eu estou o quê? Pecando. Então, a gente sabe que tem que fazer o bem, mas prefere às vezes fazer o mal. Então, irmão, tem que ter essa mudança de pensamento, a gente vai já entrar nesse assunto aqui já. Tem que ter essa mudança. Isso só é possível a gente realmente fazendo o que não quer fazer, como a irmã citou. Porque se mas eu só faço se eu tiver vontade, eu só vou estudar a lição se eu tiver vontade. Irmão, então não vai estudar, não. Quantas vezes durante esses 30 anos de adventista, eu acordo e não tenho vontade de ler lição nem Bíblia? E eu também, é Não verdade. tem conta, irmão, tanto de vezes que isso acontece. Quantas vezes eu chego em casa cansado, depois de um dia de trabalho, e a vontade que eu tenho é de me deitar e nem orar. Mas nós sabemos que temos que fazer. Pois é, irmão, a gente aprendeu nessa lição, né? Tá lá, sim. A gente aprendeu nessa lição, como o senhor está falando, que fé não é um sentimento, não. Fé não é um sentimento, como o senhor falou. Eu não preciso sentir Isso. para poder fazer que nem as pessoas assim, quando eu sentir vontade eu vou. Não. Tem que ir, é ordem de Deus, tem que ir. Como o senhor falou, se eu for esperar eu sentir vontade para mim fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu não vou nunca. Né? Eu não vou nunca. Senão, fé, que nem a fé, não é sentimento, sentir vontade, não. Eu tenho que fazer mesmo. Quanto menos eu sentir vontade de fazer, aí é que eu tenho que fazer. Porque é ordem de Deus. É o correto a ser feito. Muito bom. Vamos para a segunda-feira? E a irmã Estela? A parte de segunda fala justamente de morrer antes de conhecer, né? Que aqui fala que se você deseja conhecer a vontade de Deus, tem que se sacrificar primeiro, né? Nós temos que se sacrificar primeiro para conhecer a vontade de Deus na nossa vida. Porque aqui a lição fala que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Porque como o nosso eu tem que morrer, nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Senão, como é que nós vamos dar fruto? Como é que vamos perseverar? A nossa vida é uma vida de luta, mas nós não lutamos só. São 3 ao nosso favor: Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém. Amém. São 3, nós não estamos só, não. Todo dia nossa vida é uma luta. Por isso que nossa vida tem que ser todo dia na busca do Espírito Santo. É todas as manhãs. Nós vivemos, a nossa vida é como se fosse, é um milagre. É um milagre nós estarmos aqui depois de uma pandemia, onde muitos se foram, né? Muitos dormiram, uns dormiram no Senhor e outros ninguém sabe, né? Mas nós estamos aqui para contar a história. Então é isso. Deus, Ele quer mudar o nosso eu, e nós temos que deixar Deus mudar o nosso eu. Temos que renovar o quê? A nossa mente, para que possamos renovar também o nosso eu. Amém? Deixa eu ver, irmã, só a pastora continuar. Eu vou ler aqui. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele sofreu por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus
os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para Amém. nós, para Amém. você e para nós. Então, essa aqui é a maneira de nós pensarmos. Se existe uma coisa, eu não sou cantor profissional, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Mas se existe uma coisa que eu amo e que me atraiu na igreja adventista, foi o louvor. Irmão, Eu tem que também. ter culto, na hora de um culto tem que ter louvor, tem que ter mensagem da palavra de Deus. É um culto racional, é esse. Para iniciar, eu estou falando aqui só a princípio. Tem que ter louvor, tem que ter mensagem da Bíblia, abrir a Bíblia, ler. Vamos começar por essa parte, a princípio. E depois, se tiver mais alguma coisa, experiência, um testemunho, e assim vai por diante. Aí a gente vai irmão, fazendo. Quem falou? Aqui na segunda-feira ainda, falando sobre morrer antes irmão. de conhecer, né? Isso. Então, quem é que aqui assina um contrato sem antes ler ele primeiro? Né? É difícil, principalmente um contrato que envolve muita coisa, você vai ler. Às vezes tem gente que leva até para o advogado, né? Chega, rapaz, eu li aqui, mas eu quero que você leia novamente, que eu não vou assinar uma coisa sem antes estar informado. Então, esse morrer antes de conhecer, você vai ter que assinar esse contrato com Deus antes de ler, né? Porque, na realidade, quando você diz, não, eu não vou assinar, não. Você está diante de Deus, Deus diz, você tem que morrer antes de você conhecer. Não, eu não quero, não. Porque no contrato diz assim, se alguém lhe bater no lado, oferece o outro. Se alguém lhe fizer mal, perdoe. Você tem que baixar a cabeça. Ore pelos seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Você tem que se tornar, amar a pessoa, assim, fazer as coisas a que você gostaria que fizesse para você. Então, quando você tem que considerar os outros maior do que você. Aí você olha assim e diz, não quero não, isso aí. Então, quando a gente lê o contrato, aí por isso que muita gente, não, você estava falando, por que nós temos que fazer, sabemos que temos que fazer a vontade de Deus, mas muitos não querem. Porque as pessoas estão lendo o contrato antes. E quando lê o contrato, não gosta de ver, não gosta do que viu ali, né? Então, Jesus, quando veio aqui à Terra para morrer, ele simplesmente assinou um cheque em branco, quem colocou o valor foi Satanás. Então, mas ele já sabia, né, que iria sofrer e tudo mais, mas ele não sabia a dimensão toda, né? O diabo é que iria colocar. Ele, como onisciente, sabia, mas como ele, quando estava aqui como criança, né, não sabia a dimensão toda que ele ia sofrer, pois ele não usou mais a sua onisciência. Então, nós como cristãos, quando a gente temos que morrer, independente, para nascer de novo, quando você nascer de novo, você vai aceitar coisas que quando você não era cristão, você nunca imaginaria que iria passar por aquilo. Eu gostei do exemplo aí do batismo do irmão, que não sei se isso foi verdade, mas se tivesse sido verdade, provavelmente tenha sido, né? Mas o pastor deve ter empurrado o braço dele. Não, rapaz, ou você se batiza todo ou não. Aí, por quê? O irmão não estava disposto a fazer uma entrega total. Exatamente. Então, a gente, às vezes, quando você vai morrer, antes de conhecer, quando você morre para essa velha vida, quando você nascer, já vai nascer uma nova criatura e coisa, que você vai aceitar e fazer a vontade de Deus. O problema é que nós não estamos assinando o contrato, porque você quer conhecer primeiro. E aí, quando você conhece, aí você diz, não, esse contrato aqui eu não vou assinar, não. E termina não morrendo, verdadeiramente. Muito bem. O autor, mediante esses comentários todos que os irmãos já fez e a leitura bíblica feita, ele faz uma pergunta. O que ganharemos quando nos oferecemos em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus? O que nós vamos ganhar com isso? Só um comentário, irmão, aqui que falou o rapaz do braço. Tem outra história também que o rapaz, o senhor se batizou,
Eu mergulhei, eu me batizei, mas o meu facão não. Misericórdia. Muito bom. Então, o que que nós vamos ganhar com isso? Em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É uma mente renovada. Exatamente. Nós vamos ter uma morte para o eu e uma mente vai se renovando. E agora é lógico, irmão. Não adianta a gente achar que isso aí é uma coisa de um dia para a noite, que não é não. Isso aí não é Pra não. noite, não. Nem pense isso Dia que não é. por dia, né? Tem pessoas que se decepcionam tanto consigo mesmo que dizem assim, não, não dá para mim não, eu vou desistir. Eu vou desistir. Se desistir é pior, irmão. Se nós desistirmos é pior. Nós temos que continuar buscando a Deus, buscando até um dia chegarmos à perfeição. Isso só vai ser perfeito, aliás, só vai acontecer mediante a morte, aliás, a volta de Jesus. Aonde Amém. nós, olha só, nós os vivos seremos transformados e os mortos ressuscitarão primeiro e Eita já glória. glorificados. Amém, né? Irmão, Quem quer falar aí? Tá. é interessante que diante dessa coisa de morrer, né? Nós temos que passar por um processo, né? E como você falou, é um processo de renovação. Um processo de renovação da nossa mente. E se a gente não passar por esse processo, o nosso eu não vai morrer. E às vezes esse processo ele pode ser muito doloroso. Mas ainda assim nós temos que passar por esse processo. Inclusive, falando desse processo aí que você está comentando, o autor diz assim, quando a vontade de Deus encontra um coração submisso, Deus então é glorificado. Amém. Amém. Quando a vontade de Deus encontra um coração submisso, aí Deus é glorificado. Porque Alô. automaticamente nós vamos ver a mudança. Irmã, Quem a irmã falou? aqui falou na questão de processo. Temos que passar por um processo, como de fato temos. Que processo é que a semente passa para ela chegar realmente a ser uma outra situação, né? Ela viver. Ela passa por uns processos que você tem que saber. Quais são esses? A pobre da semente, ela tem que passar o tempo todo no sol. Ela tem que receber água, porque senão não acontece o processo, né? Então, do meu jeito é o cristão. Nós passamos pelos crisóleos da vida, né? E que não são bons, não são agradáveis. A gente sempre tem que reclamar alguma coisa, mas nos aperfeiçoa. Então, é por isso que ele aí semelhou, né, esse processo nosso de um dia podermos adquirir a perfeição com a semente. É porque a semente, ela passa, porque a pessoa poderia dizer, mas o que tem a ver? A semente não passa coisa nenhuma. Passa, ela passa por processo. Inclusive, diante do comentário do irmão, diz assim, ó, todo sacrifício tem um custo, um grisol. A morte para si é dolorosa, mas é especial para ter uma nova mente. Uma mente que é capaz de entender as coisas do Espírito. Aqui está dizendo, né, que Elizabeth Elliot escreveu: a entrega do anseio mais profundo do coração seja talvez o mais perto que chegamos do entendimento da cruz. Nossa experiência de crucificação, embora incomensuravelmente menor do que a do Salvador, nos dá a chance de conhecê-lo na comunhão de seus sofrimentos. Em cada forma de nosso sofrimento, ele nos chama para essa comunhão, né? É o mais próximo que a gente chega do sofrimento de Cristo. É quando a gente se entrega e passa por essas etapas, pela morte do eu, né? Porque o que Cristo fez é incomensuravelmente, né? Deixar as glórias do céu, morrer, vir aqui, sofrer, ser cuspido, ser humilhado, né? E assim mesmo ele aceitou cada processo. E nós podemos também vencer, né, irmã? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não amém. é coisa fácil? Não é fácil. Não é.
Mas como eu disse, nós não estamos só. Tem 3 do nosso lado, gente. 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eita glória. E também, como eu estava comentando aqui com o Francisco Alves, Jesus sabia tudo que ele ia passar. E aqui está falando para a gente morrer antes de conhecer, né? Jesus já conhecia. Já conheci. E assim mesmo aceitou, né? E no último momento, o fardo foi tão grande que ele disse, né? Se possível, passa de mim esse cálice, né? E a gente não quer passar pelos crisóis, e são os crisóis, os problemas que nos aperfeiçoam e nos chegam para mais perto de Jesus, mais semelhante, não é mesmo? Muito bem, irmão. Muito bom. Tem Os irmãos também aqui a gostam de comentar, né, irmão? disposição. Os irmãos Glórias aqui a gostam de Deus, comentar. né? Que os irmãos tudo estão aí por Amém. dentro da lição, estão estudando, a gente vê. Pois é. É Que muito os irmãos ruim, estão estudando por causa disso aí. Fugindo aqui um pouquinho da lição, mas é muito ruim de passar a lição quando não tem Sozinho. comentário. É verdade. E graças a Deus os irmãos aqui participam bem, viu? Amém. Por isso. Amém mesmo. Então, É. outro tópico é você ter disposição para ouvir, né? Isso. Que a lição fala. Que ali a gente vê, né? Escutar e obedecer, né? Escutar e obedecer. É. Os filhos de Eli, né? O que eles fizeram? Eles não obedeciam, além de não ouvir o pai, né? E o pai ainda passava a mão na cabeça deles. E aí aconteceu o que aconteceu. Ao contrário de Samuel, né? Samuel, quando Deus chamou eles, e ele ficava, né? Acordado, ouvindo. Sim, Senhor, o Senhor me chamou. E o Eli, não lhe chamei, não. Volte, vá dormir. Aí ele ouviu de novo a voz de Deus. Então, ele dava ouvido. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo está ali lhe chamando, está lhe alertando das coisas, né? E você não quer ouvir. Então, você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. E você só pode estar atento se você estiver em contato com Ele, né? Em contato, em comunhão. Agora, se você quer viver na desobediência, como é que você vai ter tempo para ouvir a voz de Deus? Não vai. Não é verdade? Irmão, deixa eu aproveitar esse comentário da irmã, porque quando eu estudei esse ponto, não tem como eu não lembrar de um acidente que eu sofri alguns anos atrás. Todo mundo que tem uma carreira cristã tem os seus altos e baixos. E em algum momento nessa carreira cristã, eu tive meus momentos também de baixa. E de 2010 para 2011, eu fiquei um pouco frio na fé. Eu vou falar isso aqui para os irmãos. Eu não falo isso em qualquer lugar que eu vou. Eu até me envergonho de falar isso. E o que acontece? Automaticamente eu diminuí o meu contato com Deus em oração, em estudo da palavra. E eu saía pela madrugada para ir até o mercado do peixe, comprar peixe por volta de 3h30, 4 horas da manhã. E quando foi um certo dia, eu saí de casa, que eu moro na Vila Irmanduce, para quem não sabe, na Vila Irmanduce. Você vendia peixe, né? Isso. E essa BR ainda não era essa BR linda que vocês veem hoje, era só uma BR escura que tinha aí. E vivendo esses momentos um pouco distante de Deus, para resumir a história, quando eu levantei, que eu sentei na cama, coloquei a calça jeans, eu ia de moto, eu sempre andava de moto, coloquei a calça jeans e eu usava uma bota. Sempre gostei de andar equipado para andar de moto. Quando eu me abaixei para colocar a bota nos pés, irmão, não tem como eu esquecer, foi desse lado aqui esquerdo. Uma voz disse, você deveria orar. Aí, o que eu fiz? Eu não orei. Quando eu coloquei a moto para fora e liguei a moto e saí, andando mais ou menos 600 a 700 metros, tem uma curva, ali na própria Irmanduce. Eu olhei para o painel da moto, preste atenção, isso parece ser bobagem, mas foi assim mesmo que aconteceu. Eu olhei para o painel da moto e estava 11.000 quilômetros e 666. Irmão, quando eu olhei para o painel da moto, aquilo me deu um arrepio. Eu me arrepiei todo. Mas eu tinha que trabalhar e eu tinha que continuar a viagem. Quando eu acesso a BR, descendo para cá, eu não andei mais do que 500 metros. A avenida era escura. Tinha um cavalo deitado no meio da pista.
Um cavalo castanho escuro, para aquele que entende de animal. Castanho escuro. Quando eu ri, foi a batida no cavalo. E a moto ficou e eu fui viajando sozinho. E aí eu não vou entrar em tanto detalhe, porque isso foi um processo muito longo e alguns irmãos aqui conhecem. O resultado é que isso fez eu acordar de novo. Estava dormindo, escutando, mas não estava obedecendo. Então Deus teve que dar uma sacudida para poder eu acordar. E o resultado disso foi 6 meses sem trabalhar, 2 cirurgias, e hoje estou aqui para a honra e glória de Deus. Amém, né? Amém. Vou já passar aqui, Ludmila. Disposição para ouvir. Então, a Bíblia fala aí da história dos filhos de Eli, né? E de Samuel. Deus falando com Samuel. Tem até o ditado, né? Que diz que Deus deu 2 ouvidos para nós e uma só boca, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Aí a gente sempre fala de Samuel, mas eu queria destacar aqui da mãe de Samuel, né? A mãe de Samuel, ela não tinha filhos, e ela prometeu ao Senhor: Senhor, olha, quando se tu me deres um filho, eu vou te devolver essa criança, né? Então Deus deu o filho para ela, e ela poderia ter dito assim: mas Senhor, será que não tem outro jeito não, Senhor? Porque, seguinte, a gente já conhece a história dos filhos de Eli. O menino aqui, criado por mim, eu vou criar ele no caminho do Senhor e tudo mais. Lá, o exemplo que ele não vai pegar. Eli não cuida nem dos filhos dele. Vai cuidar de Samuel. Então, eu vou estragar meu filho. Então, ela poderia ter pensado assim, não poderia? Né? Porque, afinal de contas, o exemplo deles era notório para toda a nação de que Eli não sabia criar filhos. Os filhos dele eram tudo era desregrado. Mas ela tinha ouvido a voz de Deus e ela tinha feito a promessa para Deus. Então, muitas vezes, quando a gente está ali, a barriga está doendo, Senhor, nunca mais eu vou tomar suco de acerola estragado. Eu estou dizendo que é uma coisa que já aconteceu comigo. Nunca mais, Senhor Deus, eu tomo suco de acerola passado de 3 dias. Mas aí, quando a dor de barriga passa, aí o suco está lá, depois você não quer jogar fora, você esquece o que você prometeu. Mas Ana não esqueceu. Então, nós, como cristãos, temos que saber ouvir a voz de Deus e atender a voz de Deus. Irmão, e Samuel amém. se tornou um dos Profeta, grandes né? líderes, né? Profeta. Substituto de Eli É verdade. e daqueles homens lá, dos filhos de Eli. Mas se Ana, diz Ellen White no Patriarcas e Profetas, que quando ela fazia a túnica, né, ia deixar lá, cada fio, ela tecia a mão, né? Cada parte que ela tecia era orando ao Senhor, né? Mas ela podia dizer: oh, Senhor, não quero entregar meu filho vai se estragar. Mas aí ela entregou nas mãos de Deus, Deus chamou Samuel, Samuel ouviu, e assim a gente já conhece todo o processo. Irmão, só para efeito de informação mesmo. Aqui fala. Deixa só eu fazer a pergunta para a irmã, depois ela pode falar, viu, irmã? Só para efeito de informação, não tem nada a ver aqui com a lição esse assunto. Quantos filhos teve Ana? 5. Hã? Depois de Samuel, 5. Sim. Muito bem. Então você vê que Deus abençoou nela até nisso. E disse: olha, você não tem mais, o único filho que você tinha, você trouxe para cá. Então que Deus te abençoe para que você tenha mais filhos. E ainda, como a irmã respondeu, ainda veio mais 5 filhos. Mais 5 filhos. 3 filhos e 2 Filhas. filhas. E a outra pergunta, e em relação à informação sobre o que o irmão comentou, o Espírito Santo, irmão, ele não fala para transmitir informações, e sim para obter resposta. Amém, Senhor, amém. Era sobre isso que eu ia falar. Né? O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse: o Espírito Santo não fala para transmitir informações,
e sim para obter uma resposta, né? Amém. Então amém. a gente está querendo ouvir, me diga o que eu tenho que fazer, né? E ele já está querendo é que você dê a resposta, porque as informações ele já deu, né? As informações ele já trabalhou, ele está querendo ouvir a sua resposta, em resposta àquilo que nós já sabemos, não é isso? Amém. Aí nós estávamos aqui perguntando também, Edmilson, se Ana, ao entregar Samuel, será que ela já sabia do pai relapso que ele era ou não? Ela sabia, né? Mas também a gente conta, né, que ela sabia. Mas como ele foi entregue na mão do Senhor, e quando ela ia lá também, ela exortava ele, né? A ser obediente, a fazer tudo à vontade de Deus, né? E Deus cuidou dele para ele não seguir os passos dos filhos de Eli, né? Irmã, como o irmão estava comentando, e durante a leitura da Bíblia, a gente vê isso aí claramente, até as roupinhas dele lá, irmão, ela confeccionava a roupa, a mãe, de acordo com a roupa do sacerdote. A estola, né? Era um sacerdotezinho em miniatura. A roupinha era igual, irmão. A mãe, ela teve todo o cuidado de fazer com que a criança entendesse que ela ia ser dedicada. O futuro, exatamente, ia ser o futuro sacerdote. Ela fez tudo isso. Então veja bem que até a roupinha, irmão, ela fazia igual a do sacerdote ali. Embora ele tivesse tido essa falha, como o irmão falou, de não orientar os filhos como deveria ser orientado. Mas mesmo assim a mãe fazia com que o próprio filho imitasse o sacerdote ali. Amém, né? A outra parte é a questão da autossuficiência, né? Também está lá na história de Samuel, né? História de Samuel, onde a gente vê ali o reinado de Saul. A história de Saul descreve os passos para a autossuficiência e a tragédia que se seguiu. Samuel havia ungido Saul como rei de Deus e deu a ele instruções específicas. Mas Saul o quê? Desobedeceu, né? Ou então Saul ele achava que ele tinha que fazer. Então ali conta a história que Saul viu que Samuel estava demorando a chegar, né, irmão? Ele fez oferendas, né, a outros deuses, e aquilo ali desagradou a Deus. Tinha que esperar os 7 dias, né? Ele quis fazer por ele mesmo, entendeu? E muitas vezes a gente se pega fazendo isso também. A gente não é diferente, não. Saul, não. Muitas vezes a gente se pega querendo ser Deus, né? Lembrando que a lição, ela deixa claro que a autossuficiência, ela nos impede de crescer. De crescer, é verdade. Então, quando nós somos autossuficientes, nós não crescemos. Nós queremos dizer que não precisamos de Deus, isso, né? nós não Na nossa precisamos, vida, nós né? já sabemos, já fazemos, então nós não precisamos mais de informação. Então, isso impede o nosso crescimento. A Ellen White, como o irmão citou ali um livro da Ellen White, Testemunho Seleto, volume 2. A Ellen White, ela diz que não tem limite para o crescimento espiritual. Quanto mais você se dedica, mais você cresce. Ah, mas chegou o limite, eu não consigo passar desse patamar aqui. Não, se você continuar estudando, buscando, você continuará crescendo. Amém. Então, ao fazer isso, Saul, ele seguiu o seu próprio julgamento. E foi só tragédia. Ou seja, a gente sabemos que quando a gente faz isso, como Saul fez, nós estamos querendo dizer que não precisamos de Deus. Porque Deus é que é o nosso juiz, Ele é que tem o julgamento sobre todas as coisas, não é nós. Porque muitas vezes a gente quer meter os pés pelas mãos e querer resolver os nossos problemas, a nossa situação ali. E não pedimos orientação a Deus. Então, ele não esperou pelo Samuel. E Samuel, quando chegou, disse para ele, olha, Deus se desagradou de você e o seu reinado acabou. Ou seja, ele passou, depois de 1 ano que ele estava reinando, praticamente ia fazer 2 anos, né, que ele estava reinado, aconteceu isso com ele. No começo ele era humilde, no começo do reinado dele.
Mas depois ele foi Mas crescendo, né? ali foi um teste, né? É, exatamente. Ali foi um teste para que pudesse ser testada a paciência, a fé. E o pessoal começaram a se dispensar para um lado, para outro. Eu falei, peraí, eu vou ficar aqui só? Não, vamos logo resolver o problema aqui. O profeta não vem. Pois é. Então, essas palavras aqui, que está muito claro aqui na Bíblia, né? Ele falou, Saul respondeu, porque eu vi, O que eu vi, né? e o viu, que né? e o povo desejava, me disse. E disse, depois ele disse, né? Olha só, me disse, aí depois ele vai falando, ofereci. Filisteu contra mim, me esforcei, eu me esforcei para resolver o problema. Irmão. Então ele tentou resolver do jeito dele. Exatamente. É, Quem irmão. Deus. E na maioria das vezes a gente sabe as informações já foram dadas, não era um serviço dele, ele não era sacerdote, ele não poderia fazer. Exatamente. Como irmão. Sara também, a promessa já tinha sido feita, e aí a gente quer dar um jeitinho porque está demorando. Exato. E aí já viu, né? É derrota, na certa. E a outra parte da lição que fala de substituto, que às vezes a gente procura coisas para substituir, né, a Deus, né, irmão? E aí é que está também a nossa derrota, né? A submissão à vontade de Deus é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. E quem somos nós? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, também é possível confiar em substituto de Deus. Substituto de Deus. Então, aqui fala que somente com a ajuda sobrenatural de Deus podemos resolver os problemas que a gente tem. Somente com a ajuda sobrenatural, porque realmente é uma ajuda sobrenatural. Deus ele está ali para nos ajudar, mas nós queremos procurar substitutos para colocar ali no lugar de Deus. Muito bem. Amém, irmãos? Amém, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, fazer uma breve oração. A gente percebe que os irmãos estão afiados, né, irmão? Amém, glória a Deus. Senhor nosso Deus, aqui nós abrimos a Tua Palavra, estudamos, recapitulamos a lição e queremos pedir no nome de Jesus que o Senhor, através do Teu poder, o Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática em nossas vidas tudo que nós estudamos durante esse trimestre. Amém. Abençoe de uma forma toda especial cada família aqui representada. Amém, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.